A vida em outros planetas. Seja muito bem-vindo ao canal Sinergia e Ética. Aqui, vamos explorar juntos temas profundos sobre espiritualidade, filosofia e ciência, sempre conectando tudo com a prática da vida real. Nosso objetivo é construir um espaço de aprendizado e evolução coletiva. E você faz parte disso. Hoje vamos explorar outra questão fascinante do universo: a vida em outros planetas. Baseado nos estudos de Allan Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, Ramatiz e outras psicografias, a conclusão sobre a vida em outros planetas e planos espirituais oferece uma visão bastante abrangente e espiritualizada do universo. Os principais pontos que emergem dessas fontes incluem: pluralidade dos mundos habitados. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, propõe a ideia de que o universo é povoado por inúmeras formas de vida, em diferentes graus de evolução espiritual e material. Segundo a doutrina espírita, a Terra é apenas um dos muitos mundos habitados, e esses outros planetas podem ser habitados por seres em projetos mais elevados ou mais atrasados em comparação com a humanidade terrestre. Diferença evolutiva entre os planetas. Cada planeta teria um grau de evolução específico, o que significa que a vida em outros mundos pode ser extremamente diversa. Existem planetas considerados mundos primitivos, onde os espíritos ainda estão em estágios iniciais de desenvolvimento, enquanto outros são mundos de regeneração ou mundos felizes, onde predominam o bem e a justiça, com espíritos mais evoluídos em comparação com a Terra. Planos espirituais e interplanetários. A obra de Chico Xavier, em especial os relatos de Emmanuel e André Luiz, aprofunda essa visão. Livros como Nosso Lar descrevem um plano espiritual em torno da Terra, onde os espíritos residem após o desencarne. Esses planos espirituais são camadas vibratórias que coexistem com o plano físico. Espíritos desencarnados continuam a evoluir nesses planos antes de reencarnar ou, em alguns casos, migrarem para outros planetas. Expiação e progresso espiritual. Emmanuel e outros espíritos explicam que a vida em diferentes planetas faz parte do processo de expiação e progresso espiritual. Os espíritos podem reencarnar em outros planetas, conforme sua necessidade de evolução, experimentando diferentes condições de vida, físicas e morais. Esse trânsito interplanetário é parte do aprendizado contínuo dos espíritos, que busca alcançar a perfeição espiritual. Papel dos espíritos superiores. Muitas psicografias, especialmente as de Chico Xavier, mencionam a existência de espíritos altamente evoluídos que guiam a humanidade. Esses espíritos podem vir de outros planetas ou dimensões espirituais, e têm a missão de auxiliar no progresso espiritual da Terra e de outros mundos. Esses seres superiores estão em constante comunicação com aqueles que ainda estão em evolução, promovendo ensinamentos espirituais e a elevação moral. Colonização espiritual. Outro ponto importante nas psicografias é a ideia de que a Terra recebeu influências de seres de outros planetas em sua história espiritual. Alguns textos sugerem que almas recebidas de planetas mais evoluídas reencarnaram aqui para ajudar no progresso da humanidade, especialmente em momentos críticos da história. Essas ideias, baseadas no espiritismo e em psicografias de figuras como Chico Xavier, oferecem uma visão de que o universo é habitado por uma diversidade de vidas e planos, onde todos os seres estão em contínua evolução espiritual, independentemente do planeta ou plano em que se encontrem. Além disso, abordam a questão de instruções e naves interplanetárias, embora a visão seja tratada mais no contexto espiritual e menos como um critério físico ou científico. Alguns pontos relevantes sobre esse tema incluem: no contexto espírita, os chamados alienígenas podem ser vistos como espíritos que habitam outros planetas, em corpos físicos ou etéreos, de acordo com a condição evolutiva do planeta em questão. Allan Kardec, no livro A Gênese, menciona que outros planetas podem ser habitados por seres em diferentes estágios evolutivos. Assim, eles seriam, na verdade, nossos irmãos espirituais que evoluem em outras esferas, vivendo experiências diferentes das nossas, mas compartilhando o mesmo processo de aprendizado e evolução. A comunicação entre espíritos de diferentes planetas seria mais comum no plano espiritual do que no físico, segundo várias psicografias. No plano espiritual, as barreiras físicas como o tempo e o espaço são superadas, permitindo que espíritos de diferentes mundos interajam. Essa interação pode ocorrer durante estados de desdobramento, projeção astral ou após a morte, quando o espírito está livre do corpo material. Segundo Chico Xavier e Emmanuel, muitos dos guias espirituais da Terra podem,
na verdade, ser seres de outros planetas, que têm a missão de auxiliar nosso progresso. Eles são responsáveis por transmitir ensinamentos e inspirações aos espíritos encarnados e desencarnados. Embora a visão espírita trate o aspecto ufológico principalmente sob uma perspectiva espiritual, algumas psicografias mencionam a existência de veículos interplanetários que podem ser comparados a naves espaciais. Chico Xavier, em suas obras, não nega a possibilidade da existência de civilizações tecnológicas mais avançadas em outros planetas, capazes de realizar viagens interplanetárias. Contudo, em muitos relatos, essas naves seriam, na verdade, veículos espirituais ou energéticos, utilizados por seres mais evoluídos para se deslocarem entre os mundos. Esses veículos foram formados de matéria sutil, invisível aos olhos humanos, ou manifestados em formas que nossa tecnologia atual não pode compreender completamente. Algumas psicografias, especialmente ligadas a médiuns como Ramatiz, mencionam a presença de seres extraterrestres que visitam a Terra para estudar e monitorar o progresso espiritual da humanidade. Esses relatos sugerem que seres de planetas mais avançados podem visitar a Terra não com propósitos de invasão ou dominação, mas para auxiliar no processo de transição planetária e no despertar espiritual da humanidade. Em suas comunicações, Ramatiz menciona que algumas dessas visitas extraterrestres têm caráter puramente espiritual, e que esses seres não estão sujeitos às limitações materiais que conhecemos. Eles podem se manifestar de forma visível para alguns indivíduos, ou atuar de maneira sutil para influenciar a evolução ética, moral e espiritual da Terra. Chico Xavier, em entrevistas e livros, chegou a mencionar que o futuro da humanidade inclui o momento em que o ser humano, após alcançar o maior grau de maturidade espiritual, poderá estabelecer contato mais direto com civilizações de outros planetas. Esse contato, no entanto, não seria com o objetivo de intercâmbio tecnológico, mas sim de aprendizado ético e espiritual. No livro de Ramatiz A Vida no Planeta Marte, através da mediunidade de Hercílio Mais, revela detalhes sobre a vida espiritual, não perceptível aos nossos sentidos, no planeta Marte, oferecendo uma visão espiritualizada e metafísica das civilizações extraterrestres. O livro é um exemplo claro de como a espiritualidade pode se expandir para além da Terra, apresentando a vida em Marte como mais evoluída e tecnológica, embora em outra dimensão e não perceptível pela humanidade terrena. Ramatiz descreve Marte como um planeta habitado por seres que já superaram as questões morais, éticas e materiais que ainda afligem a Terra. Os marcianos vivem em perfeita harmonia, tendo erradicado o egoísmo, a ganância e a violência. Sua sociedade é organizada de forma cooperativa e coletiva, onde todos os valores são voltados para o bem-estar comum. A espiritualidade está completamente integrada à vida cotidiana, e os marcianos possuem uma consciência expandida sobre sua missão no universo e sua conexão com as esferas superiores. Tecnologia espiritual e as naves interplanetárias. Um dos pontos mais fascinantes da obra de Ramatiz é a descrição das naves interplanetárias utilizadas pelos marcianos. Diferente da visão tradicional da tecnologia humana, essas naves operam não apenas no plano físico, mas também no plano espiritual. Elas são construídas com materiais e energias sutis, permitindo deslocamentos entre dimensões vibratórias. Isso representa a união da ciência avançada com o conhecimento espiritual profundo, transcendendo os conceitos convencionais de tecnologia. A psicosfera e a conexão com o mundo espiritual. Segundo Ramatiz, Marte possui uma psicosfera, ou atmosfera espiritual, muito mais sutil que a da Terra. Isso possibilita que seus habitantes mantenham um contato constante e direto com as esferas espirituais superiores. Os marcianos têm uma consciência muito mais elevada, com pleno entendimento da continuidade da vida após a morte e do processo de reencarnação. Eles vivem em comunhão com os seres desencarnados, recebendo orientações e ensinamentos de espíritos altamente evoluídos. A missão dos marcianos e a evolução da Terra. O desenvolvimento espiritual é o objetivo central da civilização marciana. Seus habitantes dedicam grande parte de suas vidas ao crescimento ético e à conexão com o divino. Ramatiz explica que, embora Marte seja um planeta mais evoluído, seus habitantes monitoram a Terra e outros mundos menos desenvolvidos. No entanto, respeitam o livre-arbítrio dos terrícolas e não interferem diretamente, preferindo auxiliar de forma sutil, enviando inspirações espirituais e orientações aos encarnados. Ao longo da história da humanidade, alguns marcianos já visitaram a Terra, tanto fisicamente quanto em projeções espirituais, especialmente em momentos críticos para oferecer auxílio e monitorar nosso progresso. Essas visitas são feitas com cautela,
evitando interferências desnecessárias no desenvolvimento humano. O futuro, o contato com civilizações mais evoluídas. O livro de Ramatiz apresenta uma comparação entre Marte e a Terra, mostrando que o nosso planeta ainda vive um estágio materialista e conflituoso, enquanto Marte já atingiu um nível de regeneração. A humanidade terrestre ainda passa por expiações e provas, mas está projetada para evoluir, assim como Marte já evoluiu. Segundo Ramatiz, no futuro, quando a Terra atingir um nível mais elevado de moralidade, ética e espiritualidade, o contato com civilizações mais avançadas, como a marciana, será mais comum e aberto. Esse contato, no entanto, não será apenas tecnológico, mas sim espiritual e filosófico, promovendo um intercâmbio de sabedoria, ética e consciência cósmica. Nosso próximo vídeo será sobre a vida no planeta Júpiter. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Sinergia e Ética para mais conteúdo sobre espiritualidade e ciência. Se você quiser entender mais sobre esse tema, já se inscreva e ative o sininho para não perder nada.